Olá, eu sou a Priscila Moraes, meu nome é Priscila Moraes, eu sou cristã e eu gostaria de compartilhar uma palavra para vocês sobre sexo oral. Muitas pessoas perguntam em muitos lugares se é pecado fazer sexo oral dentro do casamento, segundo a Bíblia. E o que a maioria dos pastores dizem é que dentro de Gênesis a Apocalipse, se você for procurar, você não vai encontrar nenhum lugar condenando o sexo oral dentro do casamento. Inclusive tem pastores que falam que Deus não condena nem o sexo anal dentro do casamento. Então eu quero compartilhar duas palavras com vocês, tá? E levando a vocês o entendimento do que significa essas palavras, que eu procurei saber no dicionário o que significa e a gente vai chegar a esse entendimento. Primeiro eu quero passar para vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, que diz o seguinte: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Quando lemos aqui, o versículo 4 diz que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. Esse próprio corpo, em outras versões, você vai encontrar sua esposa ou vaso. O próprio corpo diz aqui esposa, está falando do casamento da pessoa. Então, que cada um saiba possuir a sua esposa em santificação e honra, não com desejo de lascívia. E aqui em cima, no 3, fala que a vontade de Deus é a nossa santificação, que nos abstenhamos, nos separemos da prostituição, lascívia. E aqui, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, essa palavra aqui, que a gente vê primeiro prostituição, a segunda lascívia e a terceira que é a impureza, essas palavras provêm de uma única palavra grega que significa porneia. Essa palavra porneia, ela tem um significado, na verdade ela tem vários significados, porque ela é relacionado a orgias que eram feitas na época, no tempo de Éfeso, no tempo da Bíblia, quando era relacionado à prostituição. Aí ele está falando o seguinte: o que está dizendo ali? Para que você que você saiba possuir com santificação e honra a sua esposa. E aqui está dizendo em Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O que está falando aqui? Que digno de honra entre todos seja o casamento, matrimônio, casamento, bem como o leito, relação sexual, bem como a relação sexual sem mácula. Mácula quer dizer sujeira, mancha. Bem como a relação sexual sem sujeira, sem mancha. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Adúltero a gente sabe que é. Adúltero é aquela pessoa que adultera, é casado e tem relação sexual com outra pessoa. Isso é adultério. Impureza. O que significa impureza? Que está falando que dentro de um casamento, que é digno de honra, seja o leito sem relação sexual, sem sujeira. O que seria essa sujeira? O que seria essa mancha, essa mácula? O que significa isso? Porque o adultério já foi retirado aqui, já foi falado, adultério. Tá falando de impureza. Que tipo de impureza um casal pode cometer entre quatro paredes? Porque tem pastores que falam que um casal dentro de quatro paredes não pode cometer nenhum tipo de pecado, porque tudo que o casal faz entre quatro paredes é santo. Aí nós podemos ver o quê? O que diz a palavra. Na realidade, a Bíblia fala de forma genérica, geral, né? Fala sobre 4 tipos de pecados sexuais. O primeiro é adultério, que seria adultério e fornicação, né? Traição, uma pessoa casada que tem relação com outra pessoa, ou pessoas solteiras que estão em prostituição. Aí você fala assim: ah, não, mas a fornicação ela quer dizer prostituição, não quer dizer fazer sexo com a namorada. Acontece que namorada não é esposa. Hoje você larga dela, você arruma outra, amanhã você arruma outra e você está em prostituição. Então todo sexo que não tem compromisso é pecado. Então tá no primeiro tópico. O segundo é o homossexualismo, é condenado pela Bíblia. A Bíblia condena o homossexualismo. O terceiro é a bestialidade, é o sexo com animais. Que na Bíblia essa palavra você encontra bestialidade, depende da versão. E o terceiro é o sexo antinatural, tá? Então nós vamos tratar sobre sobre o sexo antinatural, tá bom? A gente vai falar agora qual que é o significado da palavra porneia. A palavra porneia, ela diz o seguinte: primeiro, ela quer dizer, primeiramente, relações sexuais ilícitas, né? Além das relações além do adultério.
Aí fala aqui assim, ó, imoralidade sexual, imoralidade, luxúria, aqui porneia, relações sexuais ilícitas, que é ilegal ou impróprio. A lascívia também está incluída em porneia, que é algo lascivo, luxurioso, lubricidade. E a prostituição também deriva da palavra porneia, prostituição, uso degradante que se faz de uma coisa. Tornar devasso, desmoralizar, desonrar, descer moralmente, rebaixar-se. A palavra grega aqui empregada, porneia, significa toda espécie de atividade sexual ilícita ou antinatural. Na verdade, a palavra impureza aqui de Hebreus, a palavra lascívia de lá de Tessalonicenses, a palavra impureza e a palavra prostituição, todos derivam da palavra porneia. Procure depois no dicionário, onde você quiser, pergunta para o seu pastor o que significa a palavra porneia, vem do grego. Ela significa todas essas características. Aí, o que ela significa também? Luxúria. Ela significa também luxúria, sensualidade. Perversão, o que é perverter? Perversão de costumes. É pegar um costume, algo que é feito de uma determinada forma originária, e você transformar aquilo em alguma coisa que não é o original. Práticas antinaturais e licenciosidade. Então, nós estamos tratando da prática antinatural, porque o sexo oral é uma prática antinatural. Tem pastores falando por aí que sexo antinatural é só o sexo anal, porque lá em Romanos fala da mulher mudou seu modo natural. Sim, lá fala de sexo anal, mas aqui fala de sexo oral também. Aí diz o seguinte, como que nós vamos saber se é natural? Vamos saber o que é natural, para a gente saber se é antinatural. Natural, o que é natural? Relativo à natureza, que é conforme à natureza. Segundo as leis da natureza, inato, espontâneo, originário, lógico, em que não há trabalho do homem, não artificial, sem afetação, não foi afetado, é original, em que não há constrangimento, próprio, que segue a ordem natural das coisas, simples, em que não é modificado, naturalidade, singelo caráter e índole. Então, gente, você pode ver aqui que a palavra impureza, lascívia, prostituição, todo tipo de palavra relacionada, tem uma outra versão que fala paixões sexuais baixas. Não viva com a sua esposa como os gentios, com paixões sexuais baixas. Que tipo de paixão você acha que a Bíblia está falando? Só o sexo anal? Por que não falou então a paixão sexual baixa que está falando de uma? Está falando de paixões, é mais de uma. Então nós podemos ver que tem até um pastor que falou num vídeo dele assim que um homem vai ejacular na boca de uma mulher, ela vai ficar grávida? Não. Então não é natural. A realidade, gente, é que todo mundo sabe que sexo oral e anal não é natural. Não é natural. Você acha natural isso? Um homem ejacular na boca de uma mulher? Você acha natural colocar a boca num órgão genital? Você acha isso natural? Todo mundo sabe que isso não é natural. Então, o que acontece? A Bíblia, ela condena todo tipo de sexo antinatural. Gente, o que eu quero dizer, esse vídeo não é pra qualquer pessoa, não é pra homossexuais, não é pra pessoas não cristãs. Esse vídeo eu tô fazendo para casais casados cristãos. Pessoas que têm interesse em conhecer a palavra, em saber o que a palavra diz. Não é só nesses dois textos que eu citei que fala sobre a imoralidade, sobre o pecado e imoralidade dentro do casamento. Tem outros textos que falam também. E se esses pastores querem dizer que não tem problema, que não tem pecado, que não existe nada na Bíblia que condena, eles falam isso mesmo. Eles falam isso porque sabem que as pessoas não leem a Bíblia. E ninguém procura saber, e ninguém tem interesse. Porque na verdade você vai ter interesse se você quiser realmente obedecer a Deus. Aí você busca e procura a verdade, porque você não se sente bem com algo, você procura saber, nossa, Senhor, não é possível que o Senhor aprova isso, porque isso é uma coisa tão maligna, algo tão horrível, algo tão ruim. Inclusive um pastor disse assim, que realmente ele acha que o sexo oral, ele não é natural, não é correto, então, né, legal. Aí só que então ele faz a oralização. Eu não sei se foi ele que inventou essa palavra, não sei quem inventou, eu sei que é completamente um absurdo. Se é abominável, se é pecaminoso, se é contrário à lei da natureza que Deus criou. Colocar a boca em um órgão genital. Como que você vai fazer oralização? O que é oralização? Colocar a boca no órgão genital. Então você vai fazer sexo oral, você não faz. Ah não, sexo oral, ejacular na boca da mulher é muito agressivo, essa palavra, sexo oral. Assim, a gente faz só a oralização, a gente fica, né, fazendo a mesma coisa, só que a gente não termina.
Isso é completamente errado, isso é um absurdo. Quer dizer, você não faz o sexo oral completo, mas você faz 10, 20% dele. Isso é pecado do mesmo jeito. Isso é completamente absurdo, na verdade. Imagina, você não vai fazer uma coisa, mas vai fazer outra. Vai dar da mesma forma, pecado do mesmo jeito. Então, gente, eu digo aqui, eu deixo essa palavra para vocês, para você que é cristão. Se você quiser deixar algum comentário, alguma pergunta, se você quiser deixar algum texto bíblico, alguma coisa pra gente discutir a respeito, você pode deixar. Eu não quero que pessoas que não são cristãs ou homossexuais fiquem falando, eu faço sexo com homem mesmo, eu gosto de sexo anal, de oral. Eu não quero saber a sua opinião. Você quer fazer pecar, você quer se sujar, você quer fazer o que você quiser, você não quer ouvir a palavra, tudo bem, mas eu tô passando isso daqui para quem quer ouvir a palavra, quem quer saber o que Deus diz, quem quer saber o que a palavra diz a respeito. Então isso daqui é a palavra de Deus, você quer obedecer, você obedece. Quem não obedece, Deus é o vingador. É Ele que é o vingador. E quem rejeita isso aqui não rejeita a mim que estou falando, rejeita a Deus. Porque é a própria palavra de Deus que está sendo rejeitada. Então, gente, se vocês gostarem, dá um curtir no vídeo, se inscrevam no canal. Em breve eu vou estar postando mais vídeos relacionados ao tema e relacionados a outros temas bíblicos também. Se você quiser deixar algum assunto pra gente estar discutindo, alguma coisa pra mim estar falando a respeito, se você tiver alguma dúvida, se eu souber, eu vou estar respondendo pra vocês. Não sou nenhuma pastora, não sou nenhuma especialista, simplesmente sou uma pessoa que lia a Bíblia toda, lia a Bíblia porque coisas que pastor muitas vezes não fez, que é ler a Bíblia inteira. Não é vantagem nenhuma isso, porque ninguém é melhor do que ninguém por ler. A vantagem é conhecer a Deus. E, gente, o único modo de você consertar seu casamento, de você não precisar de artimanhas, assim, de métodos, como sex shop, e precisa pôr fantasia, e precisa ficar pondo pétalas e perfume e velas, e precisa fazer sexo oral, precisa jogar leite condensado. Gente, se você está precisando disso para poder ter um desejo pelo seu marido, pela sua esposa, é porque você está com muitos problemas. Seu casamento está com muitos problemas. Você precisa buscar Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Você precisa focar sua vida no Senhor. Só Ele vai trazer a satisfação completa e total na sua vida. Como que você vai adaptar, colocar na sua vida uma coisa antinatural, porque o sexo oral ele é tão perigoso. Ele é uma porta, é porta para o sexo anal, é porta para a pornografia, é porta para a pedofilia e prostituição. Eu sei disso porque muitos testemunhos de muitas pessoas. Você vai ver, seu marido quer fazer sexo oral, por quê? Porque ele viu pornografia. E ele quer fazer com você. Começa com o oral, que é menos agressivo. Depois ele vai pedir o anal. Depois ele vai pedir para vocês verem juntos pornografia. Depois o sexo com você não tem mais graça, porque ele já fez tudo. Tudo que tinha para fazer, toda a imundícia, toda a profundidade da imundícia já fez com você. E ele perdeu o desejo por você. Por quê? Porque um abismo chama outro abismo. E você vai perder a graça. Ele vai querer o quê? Outras mulheres. Aí vai perder a graça de outras mulheres. Vai querer o quê? Homossexuais. Depois vai perder a graça, onde que ele cai na pedofilia. Você entendeu? Então é assim, é um abismo chama outro abismo. Se você tá precisando fazer oralização, se você tá precisando fazer sexo oral para ter excitação, é porque seu casamento já está um lixo. Tá destruído. Se você colocar alguma coisa do tipo sexo oral, anal, para apimentar seu casamento, você vai acabar de destruir seu casamento. Então a palavra de Deus ela é clara. Deus inventou um tipo de sexo. Ele criou um tipo de sexo, que é o sexo natural, que dá prazer para as duas pessoas ao mesmo tempo. E não que um fica fazendo para o outro e o outro fica esperando a vez dele. Isso aí nem é natural, isso aí nem é cristão, nem é natural. Então, gente, a palavra de Deus ela é clara. Ela fala que é antinatural. Se você quer obedecer a palavra, procure. Você tem dúvida? Leia, procura a palavra porneia, procura o significado. Leia lá, Hebreus 13, 4, 1 Tessalonicenses. Não leia só isso aqui, leia o livro todo, para você entender, ler tudo. Então, gente, procura a palavra de Deus, procura a saída em Deus. Ele é a saída, Ele vai trazer o amor, Ele vai trazer a restauração, Ele vai trazer a atração, Ele vai trazer o interesse. Nenhum tipo de sex shop, nenhum tipo de depravação, de deturpação pode trazer para você a graça, o amor, o interesse um pelo outro, a paz, a alegria de um casal. Eu falo isso com propriedade porque eu vivo isso. Eu não preciso de fazer nada disso para mim sentir atração pelo meu marido, para ele sentir por mim. Nós vivemos uma vida maravilhosa, abençoada sexualmente falando, em todas as áreas. Não precisamos desses artefatos. E acredite, se você entregar sua vida na mão de Deus, se você confiar nele, se você se entregar completamente a ele, sua vida sexual,
Ele vai cuidar, Ele vai abençoar, vai ser maravilhoso, você pode acreditar. E nada pode substituir a presença de Deus. Gente, se vocês gostarem, dá um curtir no vídeo aí e se inscrevam no canal. Em breve a gente vai estar falando sobre outros assuntos, tá bom? Tchau!